Eu quero agradecer aqui ao Sindicato dos Bancários de Brasília pelo convite à Secretaria de Saúde. A Juné não pôde estar aqui por uma questão de agenda, mas eu vou tentar dar o máximo aqui da minha contribuição. Eu tive pensando como é que começaria, porque são tantos elementos, né? E acho que um dirigente sindical da CUT aqui talvez começaria por uma análise de conjuntura, né? Mas eu acho que tem alguns elementos que a gente pode colocar, para não perder muito tempo, alguns elementos conjunturais que acho que a gente tem que prestar bem atenção. Então, nós saímos ano passado numa eleição presidencial disputadíssima, né? Quem esteve na rua percebeu bem o enfrentamento que a gente teve com o adversário, o Aécio Neves. Então, a gente tinha uma perspectiva logo no início do governo e fomos surpreendidos por uma série de elementos que tirou o sossego de quem estava de férias, né? Então, nós tivemos logo no início do ano as medidas provisórias 664 e a 665, depois o Diese pode falar um pouco mais detalhado sobre isso. Nós tivemos agora recentemente o aumento da taxa Selic, aumento de conta de luz, aumento de conta de água. Em São Paulo está faltando água, logo, logo nós vamos ter que montar um plano de fuga lá, porque os reservatórios vão baixando cada vez mais. Nós tivemos aumento de tarifa de ônibus. Então, tudo que é de ruim aconteceu tudo agora no mês de janeiro. Então, os dirigentes sindicais tiveram que vir correndo para fazer as discussões e as análises para poder fazer os encaminhamentos das ações políticas. Eu acho que outro elemento também importante no final do ano, logo após a posse da Dilma, é que a posse simbolizava uma perspectiva muito diferente no Brasil, né? E acho que todo o conjunto de forças de esquerda tiveram aqui o ano passado. De qualquer forma, foi uma coisa muito surpreendente. Outro detalhe que o Brasil é um dos países, dos 12 países que tem a pior distribuição de riqueza. Então nós temos que ter claro que apesar da ligeira melhora na condição de vida de milhões de pessoas, é sempre bom lembrar que o Brasil continua tendo a pior distribuição de renda do mundo, uma das piores, né, se não falar da pior. Então, nós tivemos também logo de cara demissões em massa na Mercedes-Benz e também na Volks, né, revertida em função de uma greve que teve para defender o emprego. E imediatamente a saída a medida provisória 664, a CUT emitiu uma nota se surpreendendo e repudiando a postura do governo em anunciar uma medida provisória sem consulta nenhuma ao movimento sindical, sem negociação com o movimento sindical. Eu acho que a gente deve lembrar bem que quando o governo Lula tomou posse, em 2003, se criou um Conselho Nacional Econômico e Social, onde se reuniu vários setores da sociedade para discutir as mudanças da política econômica de governo. Então, foi um exercício do governo passado que, de alguma forma, culminou com algumas decisões importantes em termos de política econômica, inclusive a valorização do salário mínimo. Então, essas questões, esses elementos conjunturais, elas são importantes para a gente analisar, porque me parece que o governo atual esqueceu tudo que foi construído no longo dos últimos 10 anos. Então, nós temos também a questão da corrupção na Petrobras, a prisão de grandes empresários da construção civil. Então, todos são elementos que a gente tem que refletir para poder saber o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que, do ponto de vista da medida 664 e 665, a CUT fez um primeiro debate interno, né, e, em seguida, fez um debate com as centrais sindicais. Com as centrais sindicais saiu uma nota mais completa, inclusive com duas decisões de ações para o dia 28, que é o Dia Nacional
que é um dia nacional de luta, de greve, de manifestações em defesa dos direitos dos trabalhadores, e também no mês de abril, exatamente, não lembro a data, mas também tem a Marcha da Classe Trabalhadora. Então são duas ações importantes que o movimento sindical vai estar empenhado para reverter esse retrocesso que a gente viu aí recentemente e para conter também a investida do setor patronal, que eles não vão brincar em serviço. E com relação à medida 664, eu acho que é importante colocar isso também, só que antes a Contraf fez uma atividade para discutir a medida provisória 664 e a Secretaria de Saúde está marcando um coletivo nacional, certamente, eu não tenho a data exata aqui, mas deve ser no início de março. Então, em relação a essas questões da medida 664, eu queria colocar um elemento muito importante. Nos últimos 42 anos, nós tivemos no Brasil cerca de 38 milhões de acidentes de trabalho. Nós tivemos 558 mil trabalhadores que não retornaram mais ao trabalho em função da invalidez permanente. E nós tivemos cerca de 158 mil mortes. E quando a gente fala em mortes, a gente fala em pensão. Quando a gente fala em invalidez, a gente fala em pensão. Então, quando o governo emite a medida 664, e ele retira alguns direitos relativos às pensões, eu não vou entrar em detalhes, porque a Leonor vai colocar também alguns outros elementos a respeito disso. Quer dizer, quando a gente fala em milhões de acidentes, em milhares de trabalhadores inválidos e em milhares de trabalhadores que perderam suas vidas, nós estamos falando em auxílios-doença, nós estamos falando em pensão por morte, né, que recebe os beneficiários do segurado que faleceu. Então, o governo, ele não reflete sobre isso, porque ao mesmo tempo que ele emite a medida provisória, ele vai na linha contrária do que vem sendo construído até hoje, que é uma política nacional de saúde e segurança no trabalho, que envolve os 3 ministérios, o Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. Quer dizer, na medida que o governo ele não leva em conta esses esforços de combate aos acidentes e às doenças do trabalho, então é muito simples tirar de quem recebe salário de R$1.000 por mês. E para piorar ainda, ele transfere para os empresários a prerrogativa de fazer as perícias médicas. Também no sentido contrário do que a gente vem sempre preconizando, que é o combate a terceirizações. Então, a terceirização, tão combatida pelo movimento sindical, o governo parece que ele endossa logo no início do ano, através de uma medida provisória, sinalizando o que pode acontecer com o PL 4330. Por isso que entre as medidas, entre as reivindicações que as centrais colocam como defesa para se fazer nas ações políticas do dia 28 e também na Marcha da Classe Trabalhadora, traz o fim da terceirização, o fim do projeto de lei 4330. Então, são sinais que a gente tem que ficar muito atento, porque nós podemos se surpreender com uma medida que pode ser a 666, a medida da besta, né? Então, nós precisamos ficar bastante atento a isso. Deixa eu ver. A questão da renúncia fiscal, depois o Diese vai colocar, eles colocam no documento deles 200 bilhões de renúncia fiscal, que quer dizer desonerações da folha de pagamento. Mas se a gente for, por exemplo, saiu um estudo do IPEA o ano passado sobre a renúncia fiscal dos planos de saúde. Nos últimos 11 anos, os 10 anos, aumentou o faturamento dos planos de saúde nesse país. E em termos de renúncia fiscal, o governo deixou de investir quase 120 bilhões na saúde, porque os planos de saúde acabaram embolsando parte desses recursos. Então, quer dizer, o governo ele não mexe
no rico, ele não mexe no capital, ele mexe aonde parece que é mais fácil para mexer. Então, tem como o governo economizar dinheiro, né? É só a gente verificar essa questão da renúncia fiscal, das desonerações. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam nesses últimos 10 anos. Né? Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam nesses últimos 10 anos. Então, por que não taxa o capital? Né? Então, ou o governo está de um lado ou está do outro. Então, acho que o movimento sindical está certo, está no caminho certo. Nós vamos para a rua mesmo, vamos fazer as reivindicações de interesse dos trabalhadores e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu vou ficar por aqui para não se estender, mas isso é um pouco da contribuição que a gente está trazendo.